Vamos dar continuidade, irmãos, aos nossos estudos e hoje sobre os atributos de Deus, e hoje nós falaremos sobre Deus é santo. Nós falaremos sobre a santidade de Deus, né? Então o tema seria de fato Deus é santo, como nós cantamos agora neste hino. E o texto que iniciaremos lendo é o texto de Êxodo, capítulo de número 15, verso 11. Êxodo, capítulo 15, verso de número 11. Assim diz a palavra do nosso Senhor. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que operas maravilhas. Amém. Irmãos, a santidade de Deus, ela é algo que é extraordinário. E os puritanos ou os teólogos reformados, ao observarem, atentarem para a realidade de que Deus é santo, eles vão descrever a santidade como a beleza de todos os seus atributos. Eles vão dizer então que a santidade é a beleza de todos os atributos de Deus, sem a qual sua sabedoria seria sutileza, sua justiça seria crueldade, sua soberania seria tirania, sua misericórdia seria compaixão insensata. Então, a santidade de Deus confere aos outros atributos uma beleza que é, de fato, sem igual. Como disse um puritano no passado, chamado Stephen Charnock, ele diz o seguinte: Deus possui uma perfeita liberdade de todo o mal, apontando assim para a verdade bíblica e que é também incontestável de que Deus é de fato um Deus santo. Não pode existir nele qualquer tipo de corrupção, qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de coisa que seja errada. Ele vai também descrever a santidade de Deus da seguinte forma: ele vai dizer que a santidade de Deus ele vai descrever a santidade de Deus como a retidão e integridade da natureza divina, em perfeição e ação pela divina vontade, em que ele, Deus, opera de forma apropriada a sua própria excelência. Então, a santidade deste Deus está ligada inerentemente a quem ele é, não pode ser separada de Deus, e isto é algo que pertence a Deus, assim como nós podemos dizer que nós também somos santos, né? Nós podemos dizer que este atributo de Deus é um atributo que é comunicável. Nós também somos chamados de santos, aqueles que são santos, não é? Santificados e chamados para ser santos. Então, simplificando, quando nós falamos que Deus é santo, ele vai ser aquele que, de fato, por ser santo, ele imutavelmente, irmãos, imutavelmente, sempre vai amar a justiça e sempre vai odiar o mal ou a iniquidade. Porque este é o Senhor. É de fato um atributo necessário para Deus. Para que Deus seja Deus, como é necessário que ele seja onipotente, onisciente e onipresente, é necessário que esse Deus também seja um Deus santo. Mas você poderia perguntar, né, depois de eu falar tais coisas aqui sobre quem é nosso Deus, né? Os nossos catecismos, os nossos padrões doutrinários vão falar acerca disto, né? Deus é Espírito infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, não é? Justiça, bondade e verdade. Mas como a Bíblia, ela apresenta Deus. Se você olhar para alguns textos da Escritura, e nós veremos alguns brevemente, a Bíblia apresenta Deus como santo. Olhe para o que diz, por exemplo, Jó, capítulo 6, verso de número 10. Jó,
capítulo de número 6, verso 10. Vai dizer assim o texto: isto ainda seria a minha consolação, e saltaria de contente na minha dor, que ele não poupa, porque não tenho negado as palavras do santo. Um outro texto, referindo-se também a Deus, Isaías capítulo 40, verso de número 25. Isaías capítulo 40, verso de número 25, a palavra vai nos dizer assim: a quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Então notem que a Bíblia, de fato, vai dizer que Deus, ele é um Deus santo. E ele mesmo vai se apresentar como um Deus santo. Exatamente chamando Deus de santo que os anjos clamam no texto que nós conhecemos muito bem, em Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, no verso 3, a palavra vai nos dizer: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Ele vai repetir 3 vezes, irmãos. É um superlativo hebraico que vai dizer. Então ele está apresentando, dizendo assim: Deus é santíssimo. Quando ele repete 3 vezes, é para afirmar e reforçar a realidade daquilo que ele está dizendo aqui. Deus, ele é perfeitamente santo. Mas não somente em Isaías no Antigo Testamento. Nós encontramos também em Apocalipse os seres viventes dizendo o seguinte, em Apocalipse capítulo 4, verso 8. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então, você pode perceber então que a Escritura, do Antigo ao Novo Testamento, está repleta da realidade e da afirmação clara de que Deus, ele é um Deus santo. Quando pensamos então sobre os atributos de Deus ou sobre a santidade de Deus, nós devemos entender que ele possui uma santidade que é sem limites, irmãos. A santidade de Deus é ilimitada. Só Deus ou é assim. E Thomas Watson, ele vai falar sobre Deus, sobre o Deus Santo, de 4 maneiras. É interessante. Thomas Watson, um puritano, ele vai dizer o seguinte: primeiro, sobre a santidade de Deus. Ele vai dizer que a santidade de Deus é intrínseca. Ele é santo em sua natureza. Ele sempre foi. Ele é assim. Ele não passou a ser. Ele é o que é, ele é puríssimo, ser puríssimo em sua própria essência, em sua própria natureza. Ninguém o fez santo, ele sempre o foi. E não há nada que possa mudar esta realidade acerca de Deus. Segundo, a sua santidade, ela é primária. O que significa isso? É que ele é o padrão da santidade. Quando nós então pensamos em santidade ou no que é ser santo, nós devemos ver Deus como um paradigma, um padrão perfeito sobre aquilo que é santo. Então, você vai atentar para o que diz a palavra acerca do próprio Deus. Terceiro, é eficiente. O que isso significa? Ele é a causa de toda a santidade nos outros. É ele quem, de fato, faz com que todas as suas criaturas, e de modo mais particular, aqueles que foram redimidos por ele, sejam também santos. E, em quarto e último lugar, é transcendente. Transcendente. Isso significa que ele, Deus, está muito acima da capacidade dos anjos e dos santos glorificados. No que diz respeito à sua santidade, mas nós podemos entender também no que diz respeito a todos os seus atributos, a quem ele é. Não há quem possa, de fato, se comparar ao Senhor.
Então, em sua santidade, Deus deve realmente e necessariamente aborrecer o pecado. E Charnock, mais uma vez, vai declarar que, como Deus ama a si mesmo, então ele deve necessariamente odiar tudo aquilo que o contraria. Ele ama ele mesmo, ele ama a sua vontade, e logo tudo aquilo que é contrário à sua própria natureza, à sua própria vontade, é por Deus odiado. Então, assim, Deus ele odeia intensamente o pecado, como Charnock atesta diante do ensino bíblico. Ele vai dizer sobre Deus: ele não tem paciência para contemplá-lo, pecado. A própria visão disso o afeta com repugnância, como vai nos ensinar Abacuque, capítulo 1, verso 13. Você pode ler depois. A própria visão disso o afeta com repugnância. Ele, Deus, odeia a primeira faísca do pecado na imaginação. Só a primeira faísca na imaginação do homem, e sendo ela pecaminoso, é algo que é odiado por Deus. E uma outra referência que você pode anotar e conferir depois é Zacarias, capítulo 8, verso de número 17. Zacarias, capítulo 8, verso 17. Então, Deus, ele de fato não se agrada do pecado. Charnock ainda fala: o pecado é o único objeto primário de seu desprazer. É o único objeto primário do seu desprazer. Para aprovar o pecado, irmãos, Deus ele teria de negar a si mesmo. Mas Deus ele não nega a si mesmo. Isso é uma impossibilidade completa. Se trata então de uma impossibilidade completa, Deus sempre vai odiar o pecado. Então, até aqui, nós vimos brevemente o que significa a doutrina acerca de que Deus é santo. Agora, nós pensaremos acerca da santidade manifestada em Cristo. A santidade manifestada em Cristo. Veja, a santidade de Deus exige justiça, né? Porque Deus é santo, isso vai impedir que ele seja injusto. Ou seja, se Deus é santo, ele sempre será justo. Então a santidade de Deus exige justiça. Por essa razão, irmãos, Cristo teve de morrer pelos pecadores. Era isto que o nosso pecado exigia de Deus, justiça. E a santidade divina, ela foi manifesta com mais beleza que feiura, justamente na morte da pessoa de Cristo na cruz. Quando nós lemos, como nós lemos no Salmo 22, versos 1 e 3, primeiro até o verso 3, vai dizer assim o salmista. Salmo 22, do verso 1 ao 3, diz: Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de mim a salvação, as palavras de meu bramido. Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. É interessante isto, porque em termos de Deus, ele é um Deus que vai revelar a sua santidade, e a sua santidade de fato exigia que o Pai, Deus, abandonasse o seu próprio Filho na cruz. Isso por causa do quê? Por causa do pecado do homem. Então, em termos de Deus esmagar seu Filho, a justiça certamente desferiu o golpe. A justiça de Deus foi quem desferiu o golpe sobre o seu próprio Filho, mas a santidade foi que ordenou exatamente isto. Ele teria de executar a sua justiça sobre o seu próprio Filho. A sua santidade não permitiria que ele fizesse algo diferente disto. Então, você para e pergunta, então, mas por que Deus, então, sobre Cristo? Né? Deus se tornou homem em Cristo.
Era necessário que isso acontecesse para sangrar até a morte por pecadores, para satisfazer a justiça de sua divina santidade. Era necessário, então, que Cristo encarnasse e sobre Cristo ele manifestasse a sua justiça, a sua santidade, para satisfazer, então, a sua vontade, por causa dos nossos pecados. Cristo também é alguém que não somente na sua obra, mas ele vai revelar em si mesmo, irmãos, santidade divina. Cristo revela a santidade divina em si. A pessoa de Cristo revela isso. Em Cristo nós temos, de fato, um retrato vivo da lei. Temos em Cristo um reflexo, um retrato vivo do caráter santo de Deus. Porque Cristo, tal qual Deus o Pai, é santo. Então alguém poderia perguntar, com que se parece? Com que se parece a santidade que devemos buscar? Como você poderia responder isto? A resposta é, ela se parece com Cristo. Com que se parece a santidade que devemos buscar? A resposta, ela se parece com Cristo. Porque Cristo, irmãos, é santo. E é interessante, Cristo foi quem foi visto por Isaías, em Isaías capítulo 6, verso 3. Texto que nós lemos aqui. Como isto? É interessante. Mas quando a gente vai para João capítulo 12, verso de número 41, a palavra vai nos dizer o seguinte. João capítulo 12, verso de número 41. Eu vou ler antes. O texto vai nos dizer assim, a partir do verso 39. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Então ele vai dizer, isto disse Isaías, porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Os teólogos vão atentar para essa porção de João capítulo 12, verso 41, fazendo a ligação direta com a porção de Isaías capítulo 6, verso 3, quando Deus é chamado de Santo, 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 o Senhor. Eles vão dizer, está falando sobre o próprio Cristo. Isaías viu a Cristo e declarou, Cristo é santo, santo, santo. Que coisa impressionante, não é? A refletir sobre esta realidade. Então, Cristo, ele é um ser puríssimo. Nele não há qualquer tipo de pecado, ele nunca pecou. A Escritura vai nos dizer isto. Ele nunca pecou. Um texto que eu cito com frequência, né, que sempre ficou marcado na minha cabeça, 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Quem não conheceu o pecado? Cristo, ele não conheceu o pecado. Então, nós precisamos de realmente, para a nossa vida e para um progresso na vida de santidade, nós precisamos de estímulos à santidade. E estes estímulos só podem vir de Cristo com base naquilo que ele fez por nós e como revelou Deus a nós. Então, a obra bendita de Cristo na cruz é o que conduz homens e mulheres a serem santos. Nós não fomos salvos para vivermos na corrupção. Nós fomos perdoados por Deus para vivermos no temor de Deus. Como nós falamos, em outra ocasião, na exposição do Salmo de número 130. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Contigo, porém, está o perdão para que sejas temido. Então, é alguém que é perdoado por Deus e é conduzido a ter uma vida de santidade diante de Deus. Esta é a realidade e é isto que nós, de fato, devemos expressar na nossa vida. Então, todo o nosso conhecimento atual de Deus e de seus atributos, a não ser que tenhamos em Jesus Cristo e por meio dele, é insuficiente para nos levar ou conduzir na necessária vida de fé e obediência. Vou repetir.
todo o nosso conhecimento atual de Deus e de seus atributos, a não ser que o tenhamos em Jesus Cristo e por meio dele, é insuficiente para nos levar ou conduzir na necessária vida de fé e obediência. Porque o homem, de fato, ele pode ter um conhecimento teórico acerca destas coisas. Você pode falar com muitos por aí que vão dizer Cristo é santo, eu tenho uma compreensão clara acerca destas verdades intelectualmente, mas isto não tem uma mudança real na vida dessa pessoa. E por que razão? Porque, meus irmãos, somente através da obra de Cristo, somente através da operação do Espírito Santo de Cristo em nós, é que nós passamos a viver baseados naquilo que nós cremos. Realmente. Aí há uma mudança real. Não é algo que fica somente, não é questão teórica, abstrata, subjetiva, mas é algo que é expresso e revelado na nossa própria vida. Então, como cristãos, nós seremos santos. E como cristãos, com o rosto descoberto, contemplamos a glória de Cristo e somos assim, como vai dizer 2 Coríntios 3,18, transformados de glória em glória na mesma imagem. Nós somos transformados, nós somos santificados, nós somos cada dia mais transformados e cada dia mais somos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Como vai dizer Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. A glória de Deus, que necessariamente, irmãos, vai incluir a sua santidade, nos é revelada na face da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas aplicações breves, meus irmãos, para a nossa vida. O que nós devemos entender, à luz desta verdade de que Deus é santo, de que Cristo é santo, é que a santidade na vida do crente não é opcional para nós. Nós não podemos pensar assim, eu sou crente, mas eu posso ser um crente perverso. Não, não existe isto. Aqueles que foram salvos e resgatados pelo Senhor Jesus Cristo na sua obra, são aqueles que vão viver uma vida de santidade. Então não é opcional, é uma marca real, evidente na vida daqueles que conhecem o Senhor. Então nós temos de ser necessariamente santos, como necessariamente é santo o nosso Deus. Um texto muito conhecido, irmãos, de Hebreus capítulo 12, verso 14, que vocês certamente conhecem. O apóstolo vai nos dizer o seguinte, Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ele está falando da santidade, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, a santificação, ninguém verá o Senhor. Esta é uma realidade que nós devemos entender. E veja, nós somos chamados para ser santos e nós podemos, de fato, não somente ser santos por causa da operação graciosa do Espírito Santo em nós, mas nós podemos amar, inclusive adorar a santidade divina e amaremos realmente viver em santidade como santo é o nosso Deus. E nós devemos pensar assim, que nossa capacidade ou motivação e capacidade para sermos santos vem de onde?
vem da grande salvação obtida por Cristo, o Santo de Deus, a quem nós fomos unidos pela fé. Veja, o Senhor, Ele de fato nos santificou e isto aconteceu através da sua obra. Nós fomos salvos por Ele e estamos unidos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Isso deve nos fazer santos, né? A união com Cristo nos dá vigor. É através dele que nós somos revigorados, nós nos tornamos fortes, nós passamos a ser santos semelhantemente a ele. Nós somos aqueles que estão sendo restaurados, né? O pecado em Adão nos distorceu, ficamos borrados, bagunçados, distorcidos, manchados com o pecado. Agora, graças à obra de Cristo e da contínua obra dele, intercessão e do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos cada dia mais restaurados à imagem do nosso Senhor. Nós somos cada dia mais, ou devemos ser, cada dia mais santos. E o Espírito Santo de Deus, o Espírito de santidade, ele vai operar essa fé em nós. E ele nos santifica na própria santidade de Cristo, a qual agora nós temos acesso. Ele vai nos santificar, ele vai nos ajudar neste processo. E alguns textos podem ser consultados, você pode anotar. Romanos capítulo 1, verso 4. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 30. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Tito, capítulo 3, verso 5. Então é isto, meus irmãos, que de fato está acontecendo conosco, né? A santidade é uma obra. Não é algo que aconteceu no passado, é pontual e acabou. Assim, em certo sentido, nós podemos falar da santidade assim. Paulo vai chamar os membros da igreja de Corinto de santos. São aqueles que foram santificados, apontando para uma realidade passada, chamados para ser santos. Interessante isto, não é? Você pensa, a igreja de Corinto, meu amigo, só tinha confusão ali naquele lugar, mas ele vai dizer, santificados. Em certo sentido, irmãos, posicionalmente, diante de Deus, nós somos santos em Cristo. Mas somos chamados para sermos continuamente santos. Então, no processo da nossa vida, desta obra, não é, contínua, nós seremos renovados à imagem de Cristo. Em que, irmãos? Em verdadeira justiça e santidade, ao nos tornarmos mais como aquele que nos salvou por si. Aquele que nos salvou por si. Como vai nos ensinar Efésios, capítulo 4, verso de número 24. Diz assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, justiça e retidão, seremos santos. Cada dia mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quanto mais passamos a amar a Cristo, na nossa vida, demonstrando isso na vida de fato, e buscando conhecê-lo mais como revelado na sua palavra, quanto mais passamos a amar a Cristo, não apenas pelo que Ele fez, mas também por quem Ele é, nós desejaremos ser mais e mais como Ele, em nossos pensamentos, em nossas palavras e em nossas ações. Cristo, irmãos, Ele era puríssimo em pensamentos. Ele era puríssimo em palavras. Ele era puríssimo em ações. Em tudo aquilo, irmãos, que nós somos tão impuros em muitos momentos. Impuros em pensamentos, impuros em palavras e impuros em ações. Mas graças à operação do Espírito em nós, nós estamos cada dia mais sendo santificados. Então, se nós, de fato, estamos em Cristo, irmãos, nós seremos aqueles que irão andar. Como?
como o mundo? Não. Nós iremos andar como ele andou. É isso que nos ensina 1 João capítulo 2, verso 6. 1 João capítulo 2, verso 6, vai nos dizer o seguinte: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja só, devem andar como ele andou. Não é se for possível, ande como ele andou. Devem seguir após os passos do próprio Senhor Jesus Cristo. Nosso alvo também, na santidade, deve ser, irmãos, também termos a mente de Cristo. Como nos ensina 1 aos Coríntios, capítulo 2, verso de número 16. A palavra nos diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir. Nós, porém, temos a mente de Cristo. A verdadeira santidade, irmãos, não pode ser separada de quem Cristo é e do que ele fez por nós. Cristo veio morrer para nos tornar santos. Como nos diz, então, finalizando, 1 Pedro, capítulo 2, verso de número 24. 1 Pedro, capítulo 2, verso 24, diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Fomos santos, fomos salvos por Deus em Cristo, para que nós sejamos santos. Esta é a vontade de Deus para nossas vidas, a nossa santificação, como vai dizer o apóstolo Paulo. E é isto, meus irmãos, que nós devemos buscar com todo nosso coração, com toda a nossa força, sendo diligentes nisto e confiando na graça do nosso Senhor, que nos ajuda a caminharmos segundo a sua vontade. Amém. Vamos orar, irmãos, ao nosso Deus.